Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um capítulo Enigma buscando respostas. Debaixo de chuva, 8 graus e saindo de uma semana de gripe, mas tá uma maravilha poder andar aqui e é muito lindo. Daqui a pouco nós começamos o nosso vídeo. Até já. Não esqueça de dar o like, compartilhar esse vídeo também, é muito bom pra gente. Beijos. Pois é, em resposta aos relatórios de discos voadores, a Força Aérea dos Estados Unidos estabeleceu, então, o chamado Projeto Shine, em 1948, é sinal, né, a tradução. Ele fez criar esse projeto para examinar os avistamentos de objetos voadores não identificados. O Hynek foi contratado para atuar como consultor científico do Projeto Shine. Ele estudou relatórios de OVNIs e decidia se os fenômenos neles descritos sugeririam objetos astronômicos conhecidos. Quando o Projeto Shine contratou Hynek, ele estava cético em relação aos relatórios sobre OVNIs. Hynek suspeitou que eles eram feitos por testemunhas não confiáveis ou por pessoas que identificaram erroneamente objetos feitos pelo homem ou objetos naturais, fenômenos naturais. Em 1948, Hynek disse que todo o assunto parece totalmente ridículo e o descreveu como uma moda que logo passaria. Pois é. Em 1977, no seu livro, quando ele escreveu o primeiro livro, Hynek disse que gostava do seu papel de desmistificador da Força Aérea. Ele também disse que desmascarar era o que a Força Aérea esperava dele. Era pago para isso. Já em 1953 tem a famosa mudança de opinião. Em 1953, quer dizer, ele escreveu o livro em 77, mas já em 53 ele já tinha mudado, ele mudou de opinião. Ele escreveu um relatório para o Journal of the Optical Society of America, intitulado Unusual Aerial Phenomena. Fenômenos aéreos inusuais, né? Esquisitos, que continha uma das suas declarações mais conhecidas. Ele disse o seguinte: o ridículo não faz parte do método científico e as pessoas não deveriam ser ensinadas a fazê-lo. O fluxo constante de relatórios, muitas vezes feitos em conjunto por observadores confiáveis, levantava questões de obrigação e responsabilidade científica. Existe algum resíduo que mereça a atenção científica? Se não houver, não existe a obrigação de dizê-lo ao público. Olha como ele era ambíguo. Não em palavras ridículas, mas seriamente para manter a fé e a confiança que o público deposita na ciência e nos cientistas. Blá, 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 né? Pois é, o Hynek, que virou a menina para pessoas assim, uma coqueluche dos ufólogos pós-modernos, a geração que veio depois dele. É o Hynek, nossa, trabalhou no Livro Azul, é um cara super importante, deve saber de tudo, nada, tudo blá, 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 conversa fiada. Vamos falar mais um pouquinho sobre ele. Em 1953, Hynek era membro associado do painel Robertson, que concluiu que não havia nada de anômalo sobre os OVNIs e que uma campanha de relações públicas deveria ser empreendida para desmascarar o assunto e reduzir então o interesse dele para o público. Bem, Hynek disse mais tarde que lamentaria que o painel Robertson tivesse ajudado a tornar os OVNIs um campo de estudos de má reputação. Pois é, sempre a ambiguidade. Ele era pago para isso. Eu não posso confirmar, mas todas as evidências mostram que ele era uma espécie de agente duplo. No final da vida, quando ele se aposenta, ou sai, ou é aposentado da Força Aérea, ele muda completamente de opinião. Mas mesmo assim ele não ajudou muito. Vamos ver por quê. Como os relatórios de OVNIs continuaram a ser feitos e alguns dos testemunhos, especialmente de pilotos militares e policiais, foram profundamente intrigantes para Hynek, ele começou a se interessar mais. E certa vez ele disse: como cientista eu devo estar atento às lições do passado com muita frequência. E aconteceu que assuntos de grande valor para a ciência foram negligenciados porque o novo fenômeno não se encaixava na perspectiva científica aceita na época. Então, a gente nega. Não existe. Né? Pois bem, em uma outra entrevista em 1985, quando questionado sobre o que causou sua mudança de opinião, Hynek respondeu: duas coisas na verdade.
Uma era a atitude completamente negativa e inflexível da Força Aérea Americana. Eles não dariam aos OVNIs a chance de existir, mesmo que eles estivessem voando para cima e para baixo na rua em plena luz do dia. Eu sempre comentei em outros vídeos que a Força Aérea nunca participou da abertura. É toda a abertura que aconteceu desde 2018 para cá, com as declarações do Luiz Elizondo e mais a confirmação do Pentágono, vieram da Marinha Americana. Sempre existiu uma rixa muito grande, a Força Aérea não abriu o jogo até hoje. Não sei quando vai abrir, se é que vai. Né? Então é sempre bom entender o trabalho da Força Aérea Americana, que sempre foi esse. Não vão admitir, assim como a NASA vai lutar até o fim. Embora agora já esteja havendo uma mudança de atitude da NASA, mas da Força Aérea Americana ainda não. Então tudo como Heineken diz, tudo precisava ter uma explicação. Ele continua falando, né, abre aspas, eu comecei a me ressentir disso, embora basicamente me sentisse da mesma forma, porque ainda pensava que eles não estavam fazendo isso da maneira certa. Você não pode supor que tudo é cinza. Não importa o que aconteça, você não pode dizer tudo é a mesma coisa, né? Em segundo lugar, o calibre das testemunhas começou a me incomodar. Vários casos foram relatados por pilotos militares. Por exemplo, eu sabia que eles eram bastante bem treinados. Então esse foi quando eu comecei a pensar que, bem, talvez houvesse algo em tudo isso. Heineken permaneceu com o projeto Signal, depois ele se transformou em projeto Grudge, embora ele estivesse muito menos envolvido com o Grudge do que com o projeto Sign, né? O projeto Grudge foi substituído pelo projeto Blue Book no início de 1952. Eu tinha 1 aninho de idade. Pois é, já naquela época a coisa estava nesse nível. Então a ufologia não é nenhuma novidade aí. Não surgiu agora com o YouTube, não. Em 1952 começa o projeto Blue Book e o Heineken permaneceu como consultor científico. O capitão da Força Aérea Edward Ruppelt foi o primeiro diretor do Blue Book e ele tinha o Heineken em alta conta. Ele dizia que era um dos cientistas mais impressionantes que ele conheceu enquanto trabalhava no projeto OVNI. Eu conheci muitos, mas ele era o melhor. Ele não fazia duas coisas que alguns deles faziam, dar a você uma resposta antes que ele soubesse a pergunta, ou imediatamente começar a expor suas realizações no campo da ciência. Pois é. Heineken pensava que Ruppelt era um diretor capaz de conduzir o projeto Blue Book na direção certa. Ruppelt dirigiu o Blue Book por apenas alguns anos. Heineken também declarou sua opinião de que, após a partida de Ruppelt, o projeto Blue Book era pouco mais do que um exercício de relações públicas, observando ainda que pouca ou nenhuma pesquisa foi realizada usando o método científico. O problema é que o método científico não serve para explicar o fenômeno UFO. Não tem como. Eles não conseguem explicar como é que aquilo aparece, desaparece e voa a 30 mil km por hora, desce. Não tem método científico ainda que explique essa história. Pois bem, o Heineken ele começou a discordar publicamente das conclusões do Livro Azul. Isso no início da década de 60. Após cerca de 1 década e meia de estudos, um crítico ufólogo, Clark, escreveu que a aparente reviravolta de Heineken na questão dos OVNIs era um segredo aberto. Somente depois que o Livro Azul foi formalmente dissolvido, Heineken falou mais abertamente sobre a questão, como se fosse uma inversão de marcha. Puxou o freio, inverteu a marcha, deu uma ré e mudou tudo. Heineken especulou que sua personalidade foi um fator na Força Aérea que manteve ele como consultor por mais de 2 décadas. Pago para mentir? Alguns ufólogos pensaram que Heineken estava sendo insincero ou mesmo dúbio em sua reviravolta. O físico James M. MacDonald, por exemplo, escreveu a Heineken em 1970 castigando-o pelo que MacDonald viu como um dos seus lapsos, sugerindo que, quando avaliado por gerações posteriores, o major aposentado do Corpo de Fuzileiros Navais, Donald K. Howe, teria sido considerado mais objetivo, um ufólogo honesto e científico. Bom, foi durante os estágios finais do projeto Blue Book, na década de 60, que Heineken começou a falar abertamente sobre suas divergências e decepções com a Força Aérea. Entre os casos sobre os quais ele discordou abertamente da Força Aérea estavam a perseguição de OVNIs no condado de Portage,
altamente divulgada, no qual vários policiais perseguiram o OVNI por meia hora. Isso faz parte do filme O Contato Imediato do Terceiro Grau, que tem uma cena dos policiais perseguindo o OVNI, e o encontro de Lonnie Zamora, um policial que relatou um encontro com uma aeronave metálica em forma de ovo perto de Socorro, no Novo México. Esse fato também é clássico dentro da ufologia. No final de 1966, em Dexter, Michigan, 2 dias de avistamento de OVNIs em massa foram relatados recebendo publicidade significativa. Depois de estudar os relatórios, Hynek ofereceu uma hipótese provisória para alguns dos avistamentos. Algumas das cerca de 100 testemunhas confundiram com gás de pântano ou algo mais espetacular. Na conferência de imprensa onde ele fez o seu anúncio, Hynek repetidamente e vigorosamente afirmou que o gás de pântano era uma explicação plausível apenas para uma parte dos relatos de OVNIs de Michigan, e certamente não para os relatos de OVNIs em geral. Mas para o seu desgosto, as qualificações de Hynek para sua hipótese foram amplamente esquecidas e o termo gás de pântano foi repetido ad infinitum em relação aos relatórios de OVNIs. A explicação do objeto foi uma sacanagem nacional, foi um escárnio, porque todo mundo caiu na pele dele. Em sua resposta datada de 7 de outubro de 1968 a um pedido de recomendações científicas sobre o Livro Azul, o coronel Raymond Slipper, comandante da Divisão de Tecnologia Estrangeira da Força Aérea Americana, disse que Hynek tinha comentado sobre os problemas que o Livro Azul estava sofrendo com falta de recursos, etc. E que não havia um empenho na pesquisa, não havia um empenho de investimentos de dinheiro, de dólares. E ele considerava que o gênio, Hynek, não era nada um gênio. Ele disse que o Livro Azul era, na verdade, uma sociedade para a explicação dos não investigados. E vai por aí. Ele foi o fundador, então, depois, ele foi o primeiro chefe do Centro de Estudos de OVNIs, o CUFOS, CUFOS, fundado em 73, em Evanston, Illinois, que agora está baseado em Chicago. O CUFOS defendia a análise científica do caso de OVNIs, e os extensos arquivos deles incluíam arquivos valiosos, né, de grupos de pesquisa civis, como o NICAP, que é famoso também, é um dos grupos mais populares de pesquisa entre os anos 50 e 60. E ele fez um discurso, inclusive, para as Nações Unidas. Em 1978, Hynek apresentou uma declaração sobre OVNIs perante o Comitê Político Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas em nome de Jacques Vallée, que também é famoso, e Claude Poher. O discurso foi preparado e aprovado pelos 3 autores, e seu objetivo era fazer com que uma autoridade centralizada funcionasse dentro das Nações Unidas no que se refere à pesquisa de OVNIs. É claro que isso não foi para frente. No simpósio anual da MUFON em 1973, realizado em Akron, em Ohio, Hynek expressou pela primeira vez suas dúvidas sobre a hipótese extraterrestre. Agora é que entra a parte mais interessante. Porque quando Hynek muda de lado, ele já estava quase se aposentando, já viu também que não ia, a reputação dele estava indo para o buraco, ninguém aguenta essa pressão durante muito tempo. E ele tinha uma formação científica. Ele se junta com o Jacques Vallée e ele começa a mudar, porque ele via também que dentro do que ele pôde ter acesso, porque ele não podia falar muita coisa, porque naquela época o protocolo era muito mais rígido. Ele não teve um clearance, ele não teve uma oportunidade como o Luiz Elizondo está tendo, de poder falar também. Com o Luiz Elizondo é claríssimo nisso. Só posso falar até aqui, não vou falar mais. Eu ainda tenho minha carteirinha lá de segurança. Então Hynek, ele passa a defender e dizer que a hipótese extraterrestre, anteriormente interplanetária ou intergaláctica, estava começando a mudar. Ele tem um discurso dele titulado The Embarrassment of the Rich. Ele estava ciente de que o número de avistamentos de OVNIs era muito maior do que o refletido nas estatísticas do Livro Azul. Isso a gente está careca de saber, inclusive eu. Alguns bons avistamentos por ano em todo o mundo reforçariam a hipótese extraterrestre. Mas muitos, milhares, todos os anos, uma coisa infinita. Porque nós vamos pegar os relatórios de avistamento de OVNI no mundo hoje, é uma coisa absurda.
Vamos encher milhares e milhares de relatórios de avistamento. Imagina isso durante anos. Então ele dizia, essa quantidade enorme de avistamentos, de interferências de OVNIs no nosso mundo, durante todos esses anos, vindo das regiões mais remotas do espaço, de outra galáxia, com que propósito? Para nos assustar? Parando carros, perturbando animais, nos intrigando com suas travessuras aparentemente inúteis, interferindo em voos? E as abduções? Não é? Pois é, começaram a aparecer muitos questionamentos. Eu falei, isso não tem cara de interplanetário. Aliás, vou falar nisso. Uma senhora ou senhorita, eu não sei, me botou lá um comentário, colocou um comentário no vídeo, dizendo que eu deveria pesquisar mais, porque essa turma vinha aqui fazer exame de DNA, eles vinham aqui recolher o nosso DNA, que eu deveria pesquisar mais. Eu acho que ela não me conhece. Até pela minha idade e pelo tempo que eu estou enfiado nesse assunto desde os 6 anos de idade. Eu tenho contato de todo tipo com essa turma, todo tipo. Então, mandar eu pesquisar mais, quando a maioria dos cientistas, pessoas com muito mais categoria e muito mais gabaritados, com formações técnicas em física, em astronáutica, em astrofísica, têm declarado em várias reportagens atualmente, o próprio Pentágono, os pilotos, o Luiz Elizondo, dizendo que a hipótese interdimensional é a mais aceitável. Você acha, essa senhora ou senhorita, não sei, que colocou essa observação lá, dizendo que eu pesquisasse mais? Eu tenho para mais de 500 livros sobre o assunto. Então, a turma vem lá de uma outra galáxia, de um planeta, alguns anos-luz, para vir aqui fazer exame de DNA com a tecnologia que eles têm. Não precisa disso, fazer exames invasivos. Tem graça, isso se repete aos séculos, são séculos. Nós vamos ver passagens bíblicas desde o tempo do Sumério. Tem alguma coisa diferente aí. Isso não é um comportamento de quem vem de um outro planeta, de um planeta vulcano, não é? Um Klingon, guerreiro. Não, não é. Não é mesmo. E é muito mais barra pesada do que uma simples coleta de DNA para fazer observação. Não cansam de fazer observação? Médicos viajando, fazendo um estudo sobre a raça humana. Esse estudo não para, não acaba. Os caras não têm tecnologia nenhuma, né? Voam anos-luz para vir aqui coletar DNA. E não para de coletar, né? Ai, 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 por favor. Eu acho que quem tem que pesquisar mais é a senhora ou senhorita. Por favor. Pois é. Vamos continuar. Às vezes tem que dar uma bronca. Porque eu já coloquei em vários vídeos, tem que assistir, são 110 vídeos agora. Então, mais de 110 vídeos. Eu coloco que a hipótese extraterrestre não está inviabilizada. Existem as duas, extraterrestre, a interdimensional, as duas juntas. Pode uma depender da outra. Pô, o camarada pode sair de lá de onde ele está, extraterrestre, utilizando de canais interdimensionais para chegar aqui também é. Eu nunca invalidei a hipótese extraterrestre, mas as pesquisas todas mostram que esse comportamento é interdimensional. O Heineken continua lá no artigo que ele publicou no simpósio no Instituto Americano de Aeronáutica e Astronáutica em Los Angeles, em 1975. Não é agora, isso não é novidade. Ele escreveu, se você objetar, eu peço que explique quantitativamente, não qualitativamente, os fenômenos relatados de materialização e desmaterialização, de mudanças de forma, do parar silencioso no campo gravitacional da Terra, acelerações em que, para uma massa apreciável, iam requerer fontes de energia muito além das capacidades atuais que nós temos, até mesmo com capacidades teóricas. O conhecido e frequentemente relatado fenômeno de EM, né? Interferência eletromagnética, efeitos psíquicos em pessoas, incluindo comunicações telepáticas. Isso não é um trabalho de um extraterrestre. Em 1977, no primeiro Congresso Internacional de OVNIs em Chicago, Heineken apresentou então seus pensamentos em um discurso que ele fala o seguinte, abre aspas. O que eu realmente acredito sobre OVNIs? Eu acredito, disse ele, que o fenômeno OVNI como um todo é real, mas não quero dizer necessariamente que seja apenas uma coisa. Nós devemos perguntar se a diversidade de OVNIs observados representa isso, porque eles brotam da mesma base, da mesma fonte, assim como os fenômenos meteorológicos que se originam na nossa atmosfera,
ou se eles diferem, como uma chuva difere de um meteoro, às vezes parecem com uma chuva de raios cósmicos. O Heineken começa, é uma coisa meio complicada, ele quer dizer que pode ser tudo o que você imaginar. Nós não devemos perguntar a Heineken, ele continua, simplesmente qual a hipótese pode explicar a maioria dos fatos, mas sim qual hipótese pode explicar os fatos mais intrigantes. Em relação à hipótese da inteligência extraterrestre e a inteligência extradimensional, interdimensional, ele continua, há evidência suficiente para defender ambas. Com evidência para a hipótese do ET, ele citou os casos envolvendo radar, né, como boas evidências de algo sólido, assim como os casos de evidências físicas, mas em seguida ele passa a defender também a hipótese do extradimensional, pois além das observações de materialização e desmaterialização, ele citou o fenômeno poltergeist, vivido por algumas pessoas após um encontro próximo, né, objetos se movem, caem coisas da estante, flutuam na frente. As fotos de OVNIs, às vezes, apenas em um quadro e não vistas por testemunhas. Quer dizer, uma pessoa vê, mas a que está do lado não está vendo. Às vezes 100 pessoas viram, mas outras milhares não. A mudança de forma diante de testemunhas, a intrigante questão da comunicação telepática, em que os encontros imediatos do terceiro tipo, né, que é o terceiro grau, em que as criaturas aparecem estar na casa em casa, na gravidade, aparece na sua casa, aparece dentro da gravidade terrena, na nossa atmosfera. Tem um fenômeno daquela súbita quietude, um silêncio total quando aparece uma nave. Fica como se tivesse uma bolha isolando a pessoa do evento, as pessoas em volta do evento em si. As habilidades psíquicas que são alteradas em algumas pessoas após o encontro. Então ele conclui, nós temos dois aspectos de um fenômeno ou dois conjuntos diferentes de fenômenos. E finalmente ele impõe a terceira hipótese. Eu considero perfeitamente possível, disse ele, que existe uma tecnologia que abrange tanto o físico quanto o psíquico, o material e o mental. Essa é a minha teoria também, é a linha que eu sigo. Né? Possivelmente eles têm um domínio que tem uma tecnologia que abrange o nosso estado físico 3D, o estado psíquico, o material e o mental. Existem estrelas de milhões de anos mais velhas que o Sol, ele continua. E pode haver uma civilização milhões de anos mais avançadas do que o homem. Nós temos desde o Kitty Hawk, que é o primeiro avião americano do Dumont Wright, né, desde o Santos Dumont, eu diria. Santos Dumont foi o primeiro, só não patenteou, nem fez alarido. Né? Então nós vamos entre o voo do Santos Dumont e até o homem e a Lua, né, em 1967, nós temos 70 anos a evolução da nossa tecnologia no setor aeronáutico, no setor da medicina, no setor da eletrônica, em todos os setores. O avanço que nós tivemos agora até em 2021, eu estar falando com vocês aqui por um computador, poderia estar falando em tempo real se eu quisesse. Agora vem o metaverso, nós vamos passar para um mundo tridimensional como se fosse um imenso holodeck. Então o Heineken conclui que é uma tecnologia, que a tecnologia dessa turma pode abranger os reinos mentais e os reinos materiais e o reino psíquico, que hoje ainda é um mistério para todos nós. E pode tudo isso fazer parte de uma tecnologia comum, extremamente avançada. Pois bem, no primeiro livro dele, do Heineken publicou então uma escala que classificava os encontros do primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau. Ele criou isso no livro dele e foi usado, né, com isso ele desenvolveu uma maneira de você poder catalogar os melhores relatos de OVNIs. Mais tarde, o Heineken foi consultor da Columbia Pictures, junto com Steven Spielberg, para o filme que foi campeão de bilheteria, né, Encontros Imediatos, né, do terceiro grau, que recebeu o nome do Contatos Imediatos em homenagem a Heineken, né, que criou essa escala no livro dele. O Heineken, inclusive, faz uma participação especial no filme. Quem puder assistir, o filme é muito interessante,
que é uma ficção baseada em fatos reais. Ele aparece numa cena que, após o desembarque dos alienígenas da nave-mãe, ele pode ser visto, barbudo, com o cachimbinho dele, passando por trás. É o Heineken passando ali. Ele ia assistir o espetáculo, né? Então, em 2019, o History Channel criou e exibiu o programa de TV altamente ficcional baseado na pesquisa dele sobre OVNIs e na organização que ele trabalhou, apelidado de Projeto Livre Azul. Eu não vi a série, então não posso opinar. Mas é ficcional, pega fatos reais, né? Ali tem a imaginação do diretor, né? Ele se baseou em fatos reais e criou a fantasia. Não sei se é bom, depois eu vou procurar assistir. Ele morreu em 27 de abril de 1986 com um tumor cerebral no Hospital Scottsdale, no Arizona, com 75 anos. Ele, pouco antes de morrer, ele tinha pedido para ser levado, ele já não estava nem andando, levar na maca para o deserto para ver o cometa Halley passar. Pouco depois ele morreu. Mas tá aí, esse é o resumo da história dele, que é uma pessoa que começou do lado, não é um errado, começou de um lado, depois mudou, no final ele viu que estava dando murro em ponta de faca e arruinando a reputação dele, ele se recuperou, virou referência. Então muita gente fez chacota, alguns pesquisadores sempre publicam nos livros, sacaneando o Heineken, mas tem que entender a figura dele do lado humano, do lado como qualquer funcionário público, né, que é contratado para trabalhar com uma empresa, principalmente empresa governamental, você vai trabalhar para eles, você não vai trabalhar para o público. Até que foi bom quando ele percebeu que estava no caminho errado e aproveitou todo o conhecimento dele. As pessoas esperavam dele declarações fantásticas, mas não tem como fazer declarações fantásticas que não fossem mentirosas. Então é como eu sempre tenho comentado, é o que ele conversou e declarou e colocou nos livros dele, depois se associou ao Heineken. Ele esteve no Brasil algumas vezes fazendo entrevistas, eu não o conheci pessoalmente, mas assisti as entrevistas dele na época. Ele falava aquilo que ele sabia, que realmente o fenômeno é difícil de classificar. Ele se comporta como algo mágico, como algo extradimensional. Essa é a grande verdade. Agrade ou não agrade a turma que fica dizendo que está tendo contato com seres de Sírios, de Arquituros, etc, etc. Quebra a narrativa, né, muito bonitinha, não se encaixa na narrativa, o pessoal mete o pau, né? Mas não é isso não. A realidade é muito mais barra pesada do que o que se imagina. Não invalidando, mais uma vez, a hipótese extraterrestre, mas por algum motivo o nosso planeta está dominado por essa turma extradimensional ou interdimensional, como queiram. E o que a gente está tentando fazer é reverter esse jogo. E com tudo isso que acontece, tenho exaustivamente falado nos vídeos, é responsável pelo que está acontecendo no nosso planeta. Porque existe uma preparação e uma agenda cujo objetivo final já foi comentado. Pois é. Pois bem, agora para encerrar nosso vídeo, nós vamos continuar. Essa semana foi complicada, agora que eu estou saindo da gripe. Uau, foi uma batalha galáctica, mas sobrevivi. Nós vamos continuar com os vídeos semanais. É assim que, para as coisas melhorarem, serão mais vídeos, né? Estou preparando. Mas eu vou encerrar com uma frase muito interessante que saiu num comentário que o Vaticano, quando criticou o filme de Ridley Scott, Prometeu, todo mundo deve ter visto, um excelente filme, dizendo o seguinte: é uma má ideia desafiar os deuses. Pois é, fica aí. Que todo mundo tenha uma semana maravilhosa. Se cuidem e daqui a alguns dias estaremos de volta. Um abração, eu e da Magdalena. Até já.